Bem-vindos à semana 37, estudo de questões de vestibular, língua portuguesa, variação linguística. Este trabalho foi organizado por Sabrina Gomes da Silva Moreira, Jéssica Rodrigues da Silva, Felipe de Andrade Constâncio, Ana Paula Almeida Moreira. Neste vídeo da semana 37, veremos como se dá a abordagem da variação linguística no exame do Enem. Para tanto, faremos análise dos textos, dos enunciados, das perguntas e das alternativas. Durante a apresentação, você ficará visualizando o slide do texto, a questão e as opções de resposta, enquanto explicamos seu respectivo gabarito. Caso queira resolver a questão antes de ter acesso às explicações, você pode pausar o vídeo e depois retomá-lo. O importante é que você veja a melhor forma de nos acompanhar. Preparado para iniciar? Então vamos! Questão 1, Enem de 2015. Vamos ao texto. Assum preto. Tudo em volta é só beleza, sol de abril, a mata em flor. Mas assum preto, cego do zóio, não vendo a luz, cantar de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar o zóio do assum preto, pra ele assim, cantar melhor. Assum preto vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, pudesse olhar. Enunciado da questão. As marcas da variedade regional, registradas pelos compositores de Assum Preto, resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra a pronúncia das palavras vorta e veve. Letra B, pronúncia das palavras talvez e sorto. C, flexão verbal encontrada em furaro e cantar. D, redundância nas expressões cego do zóio e mata em froa. E, pronúncia das palavras ignorância e avoar. O fragmento da canção de composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga apresenta uma estrutura simples, marcada pela presença da variedade linguística regional denominada dialeto caipira. Essa composição pauta-se no conflito que o eu lírico atribui supostamente ao pássaro, que desejaria estar preso, mas enxergando, do que ter tido os olhos furados por humanos para que ele não fugisse e cantasse melhor. Nessa composição fica perceptível, a partir da fala do eu lírico, o uso de expressões típicas da linguagem oral. Seguindo essa lógica, ao passar para a análise do comando da questão, é possível observar que a única alternativa resultante da aplicação do mesmo conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico nos pares de palavras apresentados é a letra B, sendo esta a única opção correta. Nessa alternativa, temos as palavras talvez e sorto, solto, e podemos observar em ambos os vocábulos o mesmo tipo de alteração fonológica, quando ocorre a troca do fonema lateral pelo fonema vibrante, em posição pós-vocálica dentro da sílaba. Esse é o gabarito comentado da questão. Se você quiser, pode pausar para ler com calma. Questão 2, Enem de 2016. Da corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. Falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também um vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer mermão e é mesmo para um amigo pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Vamos ao enunciado. Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. A respeito desse repertório, atesta-se desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. B. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. C.
reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. D. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. E. Variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. O fragmento do texto que serve de base para a questão reflete com bastante humor a temática da variedade linguística própria do linguajar carioca em diferentes contextos. Cabe ressaltar que se entende por variação linguística o modo como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, podendo variar por fatores como contexto histórico, geográfico ou sociocultural. Nesta questão, observa-se a variação regional dos falantes cariocas. Considerando as informações acima, o enunciado da questão solicita qual seria a assertiva correta acerca do variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas de uso social. Analisando todas as alternativas, é possível afirmar que a opção correta é a letra D, uma vez que a alternativa identifica os usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca, ratificando assim as informações trazidas no texto. Sob esse viés, é possível invalidar as demais alternativas. A alternativa A, desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos, postula que há uma demanda cultural para desobedecer à norma culta, encontrada nas gramáticas normativas, no cotidiano urbano, afirmação que torna essa opção incorreta. Do mesmo modo, a alternativa B torna-se incorreta, pois afirma que ocorre uma inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas, contrariando totalmente o conceito de variação linguística. As alternativas C e E são incorretas, porque mencionam tipos diferentes de variações linguísticas daquela que foi exemplificada no texto e solicitada no comando da questão. No caso da opção C, fala-se sobre o grau de escolaridade e na opção D, acerca da faixa etária dos falantes, tornando-as inaceitáveis como resposta certa. Gabarito comentado da questão. Se quiser, pode pausar. Questão 3, Enem de 2015. Ai, se um dia nós dois se gostasse, se um dia nós dois se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me reminasse e tu com eu insistisse, para que eu me a resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Zé da Luz, Cordel do Fogo Encantado. O poema foi construído com formas do português não padrão, tais como juntim, nós, talvez. Essas formas legitimam-se na construção do texto, pois a. revelam um bom humor do eu lírico do poema. B. estão presentes na língua e na identidade popular. C. revelam as escolhas de um poeta não escolarizado. D. tornam a leitura fácil de entender para a maioria dos brasileiros. Ou E. compõe um conjunto de estruturas linguísticas inovadoras. O poema Ai se de Zé da Luz é um exemplo de poesia da literatura de cordel, que se fortaleceu muito no Brasil, principalmente na região Nordeste. O cordel ficou conhecido como uma forma popular de se fazer literatura, ao retratar temas tais como os problemas e as alegrias do sertanejo e o cotidiano nordestino. Logo, por ser uma forma popular de se fazer literatura, é possível observar certas vezes na escrita do cordel um registro mais popular que se aproxima dessa fala regional da língua portuguesa. Sabe-se que a variação linguística é um fenômeno presente nas línguas e no português do Brasil há consideráveis diferenças entre o registro culto, que se aproxima mais do que é prescrito pela gramática tradicional e que é predominante em contextos, situações formais, e o registro popular, que é falado pelas pessoas cotidianamente e que por muitas vezes se afasta daquilo que é prescrito pela gramática tradicional. Sendo assim, ao analisar as opções de resposta, podemos afirmar que a alternativa correta é a B, uma vez que as formas representadas pela grafia juntim, nós, talvez, são oriundas do registro popular, presentes no dia a dia das pessoas e muito produtivas na fala das classes mais populares. Dessa forma, é possível invalidar a alternativa A, pois no texto não se observa o bom humor do eu lírico.
A alternativa C também é descartada, pois apesar de as variantes juntim, nós, talvez, ocorrerem no registro popular, não quer dizer que o falante que faz uso dessas formas não seja escolarizado. A opção D também é invalidada porque o que torna a leitura fácil do poema não é o uso de palavras isoladas, mas sim um contexto apresentado no poema, que é popular. Por fim, a opção E também é descartada, porque tais formas não são inovadoras, mas sim muito comuns no cotidiano das pessoas. Gabarito comentado dessa questão. Pause se quiser ler com calma. Questão 4, Enem de 2016. Lisboa, aventuras. Tomei um expresso, cheguei de foguete, subi num bonde, desci de um elétrico, pedi um cafezinho, serviram-me uma bica. Quis comprar meias, só vendiam peúgas. Fui dar a descarga, disparei um autoclisma. Gritei, ó cara! Responderam-me, ó pá! Positivamente, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. No texto, a diversidade linguística é apresentada pela ótica de um observador que entra em contato com uma comunidade linguística diferente da sua. Esse observador é A. Falante do português brasileiro, relatando o seu contato na Europa com português lusitano. B. Imigrante em Lisboa com domínio dos registros formal e informal do português europeu. C. Turista europeu com domínio de duas variedades do português em visita a Lisboa. D. Português com domínio da variedade coloquial da língua falada no Brasil. E. Poeta brasileiro defensor do uso padrão da língua falada em Portugal. É possível dizer que o português do Brasil e o português de Portugal são línguas que se diferem consideravelmente em vários contextos. Algumas dessas diferenças entre as duas línguas são possíveis de serem observadas no poema Lisboa, Aventuras, que retrata o uso de diferentes termos usados por portugueses e brasileiros. Trata-se de variação lexical. Fica evidenciado no poema que o eu lírico é brasileiro. Tal fato confirma-se através de vários fragmentos, como, por exemplo, pedi um cafezinho, serviram-me uma bica. No português do Brasil, fala-se cafezinho, mas no português de Portugal, essa famosa bebida seria chamada bica. Isso também acontece com outros exemplos, em que se realça a diferenciação do uso de termos, tais como expresso, no Brasil, e foguete, Portugal. Bonde, Brasil, e elétrico, Portugal. Meia, Brasil, e peúgas, Portugal, etc. Logo, ao analisar todas as alternativas da questão, é possível indicar que a alternativa A é a opção correta, uma vez que o eu lírico, que é brasileiro, cita os termos que são familiares para ele, mas é surpreendido com termos diferentes, que são típicos em outra variedade linguística, neste caso, o português de Portugal. Nesse contexto, a opção B não seria correta, uma vez que os termos destacados no poema não representam variedades do português lusitano. É possível descartar também as alternativas C e D, pois o turista é brasileiro. Por fim, no caso da opção E, em nenhum momento no poema o eu lírico faz qualquer defesa da língua falada em Portugal, o que nos permite também descartar a letra E. Gabarito comentado da questão, dê um pause para ler com calma se quiser. O conteúdo tratado neste vídeo, variação linguística, pode ser revisitado na sua apostila de módulo 1 de língua portuguesa, ou também você pode assistir ao vídeo correspondente, postado no canal do YouTube do PVS. Refaça os exercícios disponibilizados na apostila e na plataforma referentes a este conteúdo e tire suas dúvidas com o mediador do seu polo. Bons estudos!